O experimento humano, de fato, está em perigo. Curte, comente e compartilhe o vídeo. Por que tantas aparições? Por que tanta gente olhando para fora, né? A gente manda sinais, recebe sinais, a gente procurando um sinal de vida lá fora, procurando um planeta novo para morar. Por que a gente tá perto do fim, você acha? O experimento humano, de fato, está em perigo. Mas hoje estamos aqui no ano 2024 e a gente olha para o palco europeu em torno da Ucrânia e o que é que a gente vê? O mundo preparado para entrar em guerra. Israel e aí fora Irã, disso ainda tem Israel, Taiwan. China e Taiwan. Então assim, quando você olha para um avião e o avião está lá parado, porta aberta, luz apagada, ninguém dentro, é uma coisa. Quando você vê o avião cheio de gente, luzes piscando e esquentando as turbinas, você diz, vai voar. É uma dedução lógica. Quando a gente olha para o mundo e vê os exércitos nos seus lugares, os países nos seus lugares, está de um jeito. Mas quando você vem acompanhando, e eu acompanho, desde o ano 2014, a crescente movimentação... 2014, quando a Rússia invadiu a Crimeia. E disse, ó... mudou tudo. Mudou, o Putin foi muito claro. Todo mundo ficou quieto, né? Então assim, aí você vê de 2014 até 2024, todo mundo se armando e vê que no mês de julho de 2024, todos os exércitos do mundo estão prontos para a guerra. Então... E ninguém retroage, ninguém volta atrás. Nos anos 60, ia dando uma merda dessa, quando a Rússia instalou mísseis em Cuba. Exato. O mundo chegou num ponto desse, mas Nikita Khrushchev, que era o premier da Rússia, e John Kennedy, eles sentaram e negociaram, então eles fizeram uma descompressão. Se não... E agora a gente não vê isso, vê todo mundo... A primeira-ministra da Finlândia, um dia desses, fez umas declarações que eu fiquei olhando. Não vi o que ela falou. Rapaz, é loucura, todo mundo é a favor de guerra. Antes, sempre se teve o pressuposto, antes que eu diga, durante os últimos 30 anos... Que é a Guerra Fria, né? Teve-se o pressuposto de que se o mundo fosse para uma guerra nuclear, a destruição mútua era assegurada. A destruição total, né? Não só dos países envolvidos, mas de todo o planeta. O Partido Republicano, a partir do ano 2007 até 2014, surgiram lá umas figuras que começaram a dizer que não, que os Estados Unidos tinham condições de destruir a Rússia, e eles vão para a guerra por causa disso. Aí o que é que Putin disse em 2014? Ei, eu tenho armas que vocês não conseguem dar conta. E assim, a loucura vai. Então, a guerra deverá existir, e infelizmente a gente está vivendo isso, né? Devido à estupidez humana. Então, deixemos agora a estupidez humana e vamos para os OVNIs. Infelizmente, nós humanos também perdemos essa noção de buscar a verdade com o mínimo de honestidade. Eu me lembro que quando eu tinha 17 anos, o dinheirinho que eu tinha como professor, eu já era professor na época, eu e meu Fusquinha, eu vivia procurando entender a questão ufológica. Eu criei o Centro de Estudos e Pesquisas Ufológicas do Rio Grande do Norte. O nome era importante pra cacete, mas era eu, meu Fusquinha e um outro doido amigo. E eu ficava estudando a casuística ufológica na época para tentar entender o que diabos era aquilo. Aquilo que gente morrendo lá no Rio Grande do Norte, gente desaparecida. Então, uma vez eu cheguei numa lagoa lá próxima da cidade de Natal, defrontei com um caminhão dois caminhões de exército e um jipe, dizendo, ei, vai embora, você não pode ficar aqui não. Porque era onde um disco voador tinha. Então, assim, eu estudei muito buscando a verdade, tentando entender a verdade, e até hoje continuo. Mas eu não tenho a verdade pronta e nem sou homem de crença. E a questão ufológica eu procurei situar nesse contexto, né? Hoje eu penso sou obrigado a saber que esses seres existem, pelos fatos que eu terminei sendo obrigado a conviver com eles. Mas assim, o que é que isso representa, eu não sei. Por quê? Porque todas as vezes em que o ser humano quis fazer merda, fez. Ninguém impediu.
Ninguém impediu. Ah, não, agora vai ser impedido na hora H. Eu espero que sim. Será que não impediram e a gente não sabe também? Pois é. Então tem gente que, como o Bob Dean, diz, olha, nos anos 80, os Anunnakis derreteram ogivas tanto do exército russo como do... ele deu entrevista falando disso. Né? Então, assim, pode ser que existam coisas como isso que você falou que a gente não faz sabe, ideia, né? Então, nós estamos pagando para ver. Mas a questão de vida lá fora, de vez em quando tem esses programas que o pessoal faz só para curtir com a cara dos entrevistados. O senhor acredita o senhor é a favor da lei da gravidade? O senhor é a favor ou contra, né? Você não tem que ser a favor ou contra. Então, existe por si só. Perguntar hoje se existe ou não vida lá fora. Só os desinformados, só que vive numa caixinha aí, não sabe que existe, porque já se sabe. Mas a gente Agora, que tipo de vida que blá, blá, blá. Mas você acha que a gente tem um pouco do DNA desses seres, como aconteceu lá atrás, dos gigantes? Seguramente. E assim, no século XIX, segunda metade do século XIX, Anunnakis. Nephilim é o termo que os sumerianos descrevem esses seres na sua cultura. Mas na Mesopotâmia, depois dos sumérios, os acadianos foi o império que surgiu. Então a linguagem acadiana chama os Nephilim de Anunnaki. Tá. Mas são os mesmos seres. É a mesma referência. É a mesma referência. Então, assim, as tábuas sumérias dos acadianos e dos sumérios foram encontrados nas ruínas da biblioteca de Nínive, antiga capital do Império Assírio, que é onde hoje fica o Iraque, e isso aconteceu no segunda metade do século XIX. Essas tábuas sumérias, Zecharia Sitchin foi alguém que traduziu isso de uma forma muito, penso eu, maravilhosa, mas ele enfrenta críticas de outras traduções que tem de outras figuras. Mas, assim, numa coisa todos eles concordam. Há um livro chamado Livro Perdido de Enki. Enki e Enlil seriam os dois filhos de Anu, que é o tal ser que comandaria os Nephilim, os Anunnakis. E Enki descreve nesse livro como ele introduziu a genética dele em diversos casais de Neandertais, de Homo sapiens, Homo erectus, blá, blá, blá. Isso está descrito. Então, nós temos... Qual é o problema? O livro existe, as tábuas sumérias estão lá, já se foi provado que aquilo não é falso, de fato é antigo, está escrito a história. Por que a gente não leva a sério? Então, em tese, sim, existe pista séria que mostra que seres que não são terrenos mexeram no DNA humano. Mexeram no DNA humano. E talvez em tecnologia ou em conhecimento. Não tenho dúvida. Inclusive na Bíblia falam sobre essa... De alguns seres que trouxeram conhecimento para os seres humanos, né? Não tenho dúvida. Um dia, alguém na Terra haverá de fazer uma grande menção aos ufólogos, uma menção honrosa, porque os ufólogos... Que foi reconhecida como profissão, segundo o Boaventura, sexta-feira que ele disse que foi... Não sabia. Os ufólogos prestam um serviço formidável nas entrelinhas de brigas de poderes subterrâneos, correndo risco de vida, risco de terem suas honras pessoais difamadas por imprensa. Então, assim, é um serviço maravilhoso e é um trabalho sério. Claro que tem picareta, claro que a gente se engana, mas o serviço é muito sério. Por quê? Porque a ciência e os governos trabalham de forma nojenta a gestão das informações que eles têm a respeito disso. A desculpa de que os humanos não estão preparados. De fato, os humanos não estão preparados, mas a gente não está preparado porque as macroforças nos condicionaram a ficarmos do jeito que somos. Né? Por que você acha que, apesar de vários relatos de contatos, vários avistamentos, não tem uma coisa oficial? Tipo, nós estamos aqui, povo da Terra, aquela coisa assim. Vamos nos mostrar de uma forma muito mais clara, sem esses vídeos tudo tremido aí. Aí é isso que eu explico nos livros que eu produzo. Um dos livros que eu lancei chama-se Sofia, os Arcontes e a Disputa pela Suzerania Universal. Eu queria que você falasse sobre Sofia também. Eu vi um vídeo, não sei se você vai explicar nesse contexto, mas eu queria saber, né? Ou Sofia, né? Em tese, nunca houve um primeiro contato.
Ah, não? Nunca houve um primeiro contato oficial nos termos em que você colocou. Tipo, para todo mundo, sim. Esse primeiro contato, quem vai fazer é esse ser de acordo com todo um histórico de registros mitológicos que existem. Nunca houve um primeiro contato de modo a que todos os cidadãos da Terra possam ver, para ninguém ficar dependendo. Mas no Egito, por exemplo, ele pode ter chegado e feito contato e todo mundo sabia na época. Isso. Tá. Mas o que nós estamos falando aqui é de mundial. Um super contato que nenhum governo vai poder desmentir nem Vaticano inventar a história, porque todo mundo vai... Não, mas foi o HAARP, foi programa disso. Mas são vários contatos que vão se repetir e é isso que eu explico nos meus livros. Tá. Segundo essa perspectiva, qual é a confusão toda? Os tais dois universos. Nós temos que voltar a falar dos dois universos, o antimaterial e o material. Né? Segundo as fofocas mitológicas, a vida primeiro surgiu lá. No outro universo. No outro universo. E só decorridos em 7 bilhões de anos desses 13,8 bilhões de anos que compõem essa história, que a vida foi transferida de lá para cá, do lado biológico. Antes era só vida de plasma. Então, na hora em que você vê a Kabbalah, ou a Kabbalah, o livro chamado Otzin, que é o livro de Metatron, que terminou sendo chamado da Árvore da Vida, não tem nada a ver com as 10 Sefirats, ou 10 Sefirás, que significam que as 10 emanações da divindade. Ninguém observa isso, mas você, nessa revelação, você vê algo bem interessante. 9 das 10 emanações, todas moram nesse universo vizinho. Só uma é biológica. Ah, é? É. Keter, Binah, Chokmah, que corresponderia... Coloca pra gente a árvore da vida, isso que ele tá falando pra gente ver essa... O que tá no topo é... Keter, que é o mesmo Javé, o Brahma. Que é o mais próximo de Deus possível. É o Criador caído. É o Criador. E o mais embaixo é o mais terreno possível. Malkuth, Tá. que é o único ser que seria biológico. Entendi. Os outros 9 seriam emanações de seres que moram nesse universo vizinho. Qual o detalhe? É que muito antes, a Kabbalah surgiu nesses termos, essa árvore da vida foi entregue à humanidade cerca de 2 séculos depois da vida de Jesus. Depois? Depois. Quem recebeu foi um rabino, Shimon Bar Yochai. Não, Shimon Bar Yochai, o Bar Yochai. E a partir daí, esse contexto de árvore da vida foi sendo trabalhado. Antes disso, o que é que se falava? Falava em Chokmah. Em hebraico, Chokmah é uma expressão da personificação da sabedoria que Jesus pequeno, que quando ficou esquecido pelos seus pais em Jerusalém, ficou lá no Sinédrio escutando os doutores da lei falando. Quando alguém falou em Chokmah, segundo as fofocas, Jesus disse: "Que é esse aí?" Aí o doutor da lei disse: "É o executivo de Deus. É aquele que fez a obra de Deus." Detalhe, quando Jesus cresceu e quando João, apóstolo de Jesus, escreveu o evangelho dele, como é que ele começa? No princípio era o verbo estava junto a Deus e o verbo era Deus. E nada do que Deus fez sem o verbo teria feito. Ou seja, esse verbo é o tal Chokmah, que aparece no livro da sabedoria de Salomão, que foi escrito 1000 anos antes de Jesus. E o que é o Chokmah, então? Chokmah é o princípio, é o verbo. É a ação? É o executor? É o executivo de Deus, já que Deus não consegue fazer as coisas direito, porque já é um ser caído no âmbito da própria criação. Esse Chokmah faz por ele. E transforma um fluxo de pensamentos e vontade em algo material? É mais complexo que isso. Olha lá, a árvore da vida, é isso, né? Isso. Lá em cima é o Keter, aí tem Binah, Chokmah, Malkuth, esse 10º, esse último aí. Colorido? Os 9 para cima é tudo ser de plasma. Tá. Nós estamos falando aí de Krishna, de Odin, nós estamos falando aí de Shiva, Vishnu, Brahma. Esse último aí é o Chokmah, que aí se chama Malkuth. Quando a história de Chokmah, que foi contada em hebraico, chegou na cultura grega, aí substituíram o Chokmah por Sofia. Sofia não é um nome, é um epíteto. Que significa personificação da sabedoria, que é o mesmo conteúdo do nome hebraico Chokmah. Entendi. Então, esse ser teria sido criado nesse universo
pelos outros 9 que vivem no universo de lá. Mas qual é o problema? Esse ser deveria ter produzido um avatar humano que cumprisse as regras de Keter. E o avatar humano que Rockman criou foi Jesus, e Rockman foi quem retirou de si o genoma que foi inseminado em Maria. E Jesus nasceu disso. Só que Jesus chutou o pau da barraca, não cumpriu. E desde então, Jesus e Rockman são considerados traidores por esses seres. Que eu reproduzi nesse livro que eu escrevi, Sim. Sofia, os Arcontes e a disputa pela suzerania universal. Jesus ressuscitado nesse livro explica a Tiago, o irmão dele, por que ele não foi ainda investido do poder de ser o suzerano nos termos em que foi prometido a ele. Aí ele diz, porque os arcontes do universo vizinho, os arcontes que dominam o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, o quarto céu, não deixam. Só que ele não diz no livro porque o meu lado humano não cumpriu com os termos do que estava acordado entre esses seres, termos esses que Javé transmitiu para a cultura humana através de quem? Dos profetas, ao longo da formação do povo hebreu, que depois se transformou em povo judeu. Aí Jesus disse, de fato eu sou o Messias que está escrito em todos esses livros, mas eu não vou fazer isso. Acredite, se isso que eu estou dizendo aqui for a verdade dos fatos, o primeiro contato oficial nunca aconteceu. Porque o homem Jesus, quando foi levado a ter um contato direto com os anjos de Rockman, e isso se deu no momento da transfiguração de Jesus, que é descrito nos evangelhos de Lucas, Mateus e Marcos, que é quando Jesus, já próximo ao tempo em que ele viria morrer, por não ter cumprido nada do que foi estabelecido, os anjos de Rockman chegaram para Jesus e disseram, ei, a gente quer um papo com você. Aí Jesus, os evangelhos contam que no fim de tarde, Jesus convida Pedro, João e Tiago, e com os 3 sobe no Monte Tabor, e ali os 3 armam tendas e de repente eles caem no sono porque uma nuvem envolve o monte e os seres angelicais se projetam e começam a falar com Jesus. Eu explico isso no livro O Enigma da Transfiguração. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo.